Boa noite, mais uma vez aqui para a gente conversar. Mas dessa vez, ao invés de falar sobre filosofia ou qualquer outra coisa, vamos falar um pouquinho sobre Jesus Cristo. Qual que é o valor que ele tem? É uma pergunta estranha, porque, como assim o valor que Jesus Cristo tem? Valor como indivíduo, por exemplo. É impossível realmente determinar um valor para ele, óbvio. Mas assim, qual é o tamanho que ele tem para nós? Qual é o valor que ele tem para nós? De que modo a gente pode fazer uma ideia nesse sentido? Será que seria realmente possível? Usando nós como referência, é possível ter uma ideia, na minha opinião. Por exemplo, se você tem um carro para vender, você quer vender por 10, por 15 mil reais, por exemplo. Aí aparece um doido oferecendo 20 mil reais por esse seu carro. Aí aparece um outro oferecendo 10 mil pelo seu carro. Qual vai ser o valor do carro? Vai ser o valor da maior oferta, né? Você não vai vender por 10 mil. Você estava pedindo 15. Se aparecer alguém oferecendo 20, vai vender por 20. Não é isso? Então o carro passa a ter o valor da maior oferta, né? Então, diante disso, né? Nesse exemplo aqui, eu estabeleci o valor do carro, que era 15 mil nesse exemplo. E suponhamos que a gente seja esse carro. Qual que é o valor que a gente tem? Né? No livro de Jó, no capítulo 38, aqui no versículo 1 até o versículo 5, fala assim. Deixa eu só contextualizar um pouquinho antes. Jó sofreu bastante por causa da provação que ele estava passando. Sei que muitos conhecem a história de Jó, não é necessário eu entrar em detalhes aqui. E como qualquer um que está passando por sofrimento, por dor, o que Jó fez? Ele reclamou. Ele chegou diante de Deus e falou assim, por quê? Por que a dor não passa? Por que é desse jeito? Então, ele exigiu de Deus uma resposta, ele exigiu de Deus, né, que Deus resolvesse, não apenas resolvesse o problema para ele, mas resolvesse o problema dele, mas que se manifestasse para ele, que falasse com ele, que desse uma justificativa. Que Deus chegasse para ele, por exemplo, e dissesse para ele tudo aquilo que Jó quer saber, como se Deus tivesse essa obrigação. Né? Como se Deus tivesse a obrigação de chegar diante de nós e se justificar. Acontece que Deus ele apareceu sim diante de Jó, mas não para fazer isso que Jó queria. Olha só o que Deus fala para ele. Jó 38, do versículo 1 ao versículo 5. Depois disso o Senhor respondeu a Jó, depois do que Jó havia falado. De um redemoinho, Deus respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aí Deus fala assim para Jó: Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. A ironia, Deus estava sendo irônico com ele. Olha o que Deus fala para ele: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem se deu sobre ela o cordel? Cordel é aquele prumo usado para medir, para estabelecer o nível, o prumo de uma parede, né? Ou seja, Deus está perguntando para você, onde você estava quando eu estabeleci o prumo do mundo? Né? O que Deus está falando assim para Jó? Jó, você não é ninguém. Você não é nada. Você pode até achar que é alguma coisa, mas você não é nada. O planeta Terra, nosso planeta, faz parte de um sistema solar de 8 planetas, né? Sendo que o nosso planeta nem de longe é o maior do sistema solar. Júpiter é em torno de 1000 vezes maior do que a Terra, por exemplo. O nosso Sol, que é muito maior do que Júpiter, nem é uma igreja de importância na galáxia, na Via Láctea. É uma estrela pequena, uma anã amarela. Uma estrela pequena. E uma galáxia com 25 mil anos-luz de uma ponta a outra. E apenas uma, entre bilhões de galáxias ou trilhões de galáxias. Né?
Então, qual é o nosso papel no universo? Qual é o nosso tamanho no universo? Que diferença faz se eu morrer hoje, por exemplo, nesse universo tão imenso? Que diferença faz se eu morrer hoje para o meu vizinho que mora na rua de baixo, que nem sabe meu nome e nunca me viu? Como Deus mesmo fala para Jó em outro capítulo, em outra parte, nesse mesmo capítulo, ele fala assim para Jó: Jó, o bem que você faz, ele só tem repercussão na sua própria vida. Ou o mal que você faz só tem repercussão na sua própria vida também. Mesma coisa, o bem que eu faço para mim, é só para mim. Não é isso? Uma vez eu vi naquele filme, né, chamado Watchmen, só para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Tem um personagem lá que é praticamente divino. Tem poderes semelhantes, quase divino, né, digamos assim. Chamado de Dr. Manhattan. E havia entre os super-heróis da Terra, naquela história, um homem chamado Adrian White. E o nome do super-herói era Ozymandias, né? Que era um dos nomes de Ramsés II, um faraó egípcio. E esse Ozymandias, ele era o homem mais inteligente da Terra, né? Aí ele fez um estratagema lá tal para acabar estabelecer a paz no mundo, uma ideia muito louca dele lá, né? E ele conseguiu tapear o Dr. Manhattan e tentou destruir o Dr. Manhattan. Evidentemente ele falhou, praticamente, né? Mas olha só o que o Dr. Manhattan fala para ele. Ele chega para ele e fala assim, ó: eu andei sobre a superfície do Sol. Eu vi eventos tão rápidos que nem dá para se dizer que aconteceram. E quem é você? Ele fala para Ozymandias. Você é o homem mais inteligente da Terra, que não é diferente do cupim mais inteligente. Né? Mesma coisa somos nós diante de Deus. Entendeu? Imagina um cupinzeiro. Imagina que esse cupinzeiro é a Terra. Esse cupim está em um pasto, por exemplo. Que repercussão tem esse cupim no pasto inteiro? Tem vaca, tem boi, tem cavalo, tem cobra, tem aves, tem árvores. O que é esse cupim ali no meio? A sociedade ali dentro do cupinzeiro. Toda essa fauna em volta do cupinzeiro é influenciada por essa sociedade no cupinzeiro? Não é evidente que não. O cupim ele tem uma ação ali ao redor de onde ele está. Não é no pasto inteiro. Não é na vida das vacas, dos cavalos. Não é isso? Então, muitas vezes, a gente nos dá um valor excessivo. A gente pensa muitas vezes, tem muita gente às vezes que fala, pô, Jesus sofreu demais para pagar pelos nossos pecados, né? Como se aquilo que fazemos tivesse um valor imenso. Mesmo o pecado, entendeu? Na minha vida, o pecado me manda para o inferno. Essa é a importância do pecado na minha vida. Ele me destrói por completo. Certo? Mas a minha vida no universo, a minha vida no planeta Terra, ela é o quê? Exatamente. Né? Que repercussão tem a minha existência? Tudo que eu faço, seja de bom ou de mal. Não é isso? É como se fôssemos cupins. Não é isso? A gente não tem a ação que a gente acha que tem. Num desse planeta aqui, talvez. Alguns, os líderes mundiais, talvez. Mas nós, indivíduos, nem nessa Terra a gente tem ação tão importante assim, tão relevante assim. Não é isso? Então, irmãos, para continuar, vamos ver agora, entender um pouquinho melhor a ideia inicial, que é ver o valor de Cristo comparado a nós. Veja bem, em João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: no princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Quem Jesus é? Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador da existência. Porque nada do que foi feito se fez sem Ele. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. Como disse, como nós acabamos de ler aqui. Então veja bem, se a minha vida, a repercussão, a relevância da minha vida
não vai muito além do meu próprio contexto, a relevância de Cristo abrange a existência, a criação, o universo, o cosmos, tudo que existe. Essa é a relevância dele. E a minha é essa aqui. Se vocês não estivessem vendo esse vídeo, ele saberia que eu existo. Certo? Não haveria como saber isso. Nem imaginar. Né? Então, vemos aí claramente que a humanidade toda, o pecado, por exemplo, Hitler, né? Adolf Hitler, pô, cara muito mal, tal. Imagina se a Terra fosse um cupinzeiro em um pasto e houvesse naquele cupinzeiro um cupim louco como Hitler, querendo destruir, escravizar aquele cupinzeiro, naquele pasto inteiro. Que relevância teria a ação dele? Stalin, né? Ou Lula, ou quem quer que seja. Entendeu? Não estou dizendo que eles são bons ou que no que fizeram não é ruim, não. É evidente que, dentro do nosso contexto humano, dentro do nosso contexto como cupins, nesse exemplo, é lógico que eles fizeram um mal absurdo. Mas indo além desse cupinzeiro, entendeu? Aí já não é tão grande assim. Comparado com a galáxia, comparado com o universo. É insignificante, é nada. Não é isso? Então, o valor de Cristo, sendo Ele quem é, né, vai muito além daquilo que nós somos, muito além do mal que temos a capacidade para fazer. É isso? Ou seja, como Ele morreu por nós, Ele poderia morrer, teria morrido por um planeta Terra, como fez, por 10, por 1000, por 1 milhão de planetas como o nosso, e o sangue dele pagaria por tudo isso. Não sobra. Né? Porque o sangue dele é a moeda de troca que Deus pediu. Veja só. Em 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O resgate por nossa vida foi pelo sangue de Cristo. Quem Ele é e quem nós somos. Sabemos que o valor pago foi muito alto, mas não porque nós custamos caro, mas porque Ele vale muito. O preço pago por Cristo é alto porque Ele vale muito. Entende? O cumpizeiro não é caro. Jesus é caro. E Ele vale muito. E é por isso que o valor pago foi um valor alto. Porque foi Ele que morreu. Foi o sangue dele que foi a moeda de troca. Então é por isso que foi um valor alto. A quem foi esse sacrifício? Efésios 5:2. E andai em amor como tem Cristo, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, a quem foi o sacrifício de Cristo? Foi para Deus. Deus é quem quis que ele morresse. Então, o sacrifício de Cristo, a oferta, o valor que ele pagou, o seu sangue foi a moeda de troca, não é isso? Ele pagou esse valor para Deus. É igual o exemplo do carro. A camarada está vendendo o carro por 15 mil reais, como exemplo que eu disse. Teve uma oferta menor e uma oferta maior. Não é isso? Nós temos o nosso preço, que é baixíssimo. E houve uma oferta grande, que foi o sangue de Cristo. Muito acima do valor original do item que estava sendo vendido. É isso? No nosso caso não é diferente. Nós temos o preço, digamos assim, baixíssimo. Mas o valor dele é muito maior. Muito, muito maior. Né? Então muitas vezes a gente fica pensando assim, mas qual é a ideia? Qual é a lógica disso? Por que Deus fez isso? E a resposta disso é mais incrível ainda. Né? Ele fez isso porque nos ama. Romanos 5,8 fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, além de ser barato, ainda somos pecadores, ou seja, ainda tem defeito.
né? E o valor, o sangue de Cristo pago por nós mostra o tamanho do amor que Deus tem por nós. Deus pagou caro para deixar claro para nós que esse é o tamanho do amor que Ele tem para a gente. É difícil entender isso. É difícil compreender isso. Realmente é. Como que Deus pode nos amar tanto assim? Mas Ele ama. E Cristo ter morrido por nós é a prova disso. O valor que Ele pagou pela nossa redenção é a prova desse amor dele, que é o sangue de Cristo. Que foi através de Cristo, foi Cristo quem criou o universo que existe aí, que nós vemos, que nós vivemos. É difícil entender isso. Aí vem aquela questão, pai, por que Cristo aceitou isso? Porque Ele também nos ama. Como fala em Gálatas 1, do 2 ao 5. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, Paulo falando, né? Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Jesus se deu pelos nossos pecados. Ele foi voluntário nisso. Deus nos ama. Jesus foi voluntário para pagar esse preço. E Deus aceitou esse preço. Porque Deus nos ama. Por isso que Ele aceitou esse preço. E Jesus nos ama. Por isso que Ele quis pagar esse preço. Que era o próprio sangue dele. Ou seja, nós somos muito amados. Muito mais do que a gente pode sequer imaginar ou mesmo entender. Porque é difícil entender isso. Como que Deus pode pagar um preço tão alto por nós? Mas Ele fez isso. Fez porque nos ama. Fez porque quer nos salvar. Quer nos redimir e quer nos levar para o céu. Então não há como recusar isso. É até uma ofensa recusar isso. Né? Louvado seja Deus pelo seu amor por nós. É isso que eu tinha para dizer. Boa noite.